Podem se assentar. Boa noite a toda a igreja. Paz do Senhor. É uma satisfação muito grande ver o corpo de Jesus reunido. Eu sou muito grato ao pastor, à pastora, a cada membro da igreja, todos aqueles que confiam na palavra do Espírito Santo, aqueles que têm mostrado credibilidade e confiança. Muito obrigado com carinho a todos vocês. Todos aqueles que amam o Espírito Santo, eu quero discerni-los para que eu também venha amá-los de uma forma sobrenatural. Eu peço a Deus sabedoria para transformar, não eu, mas que Deus use-me para transformar vidas. Queria também agradecer o Emanuel. Obrigado, Emanuel, por ter vindo à igreja. Deus te abençoe. E todos aqueles que estão dispostos a aprender sobre Deus. Amém? Sou muito grato também à minha família que me ensinou e me trouxe até aqui. A meu pai, minha mãe, que sempre me ensinaram a ler, a orar, a buscar a Deus, a servir a Deus, a ofertar, a ler a Bíblia, tudo isso. Que tem me incentivado nos trabalhos de gravação no site, no estúdio, para poder divulgar o nome de Deus. Também a minha cinegrafista, minha namorada, agradecer ela também que tem ajudado também na produção das capas dos livros que eu estou escrevendo, e todos vocês que acreditam e confiam nas palavras e que têm recebido de bom grado. A mensagem de hoje, ela é para todo o público, desde criança, ateu, idoso, jovem, homem, mulher, para todo o público. Existem temas que, embora possam ser aplicados para um número grande de pessoas, que ele é mais específico para um determinado grupo de pessoas. Mas a de hoje não, ela abrange toda a tua vida. E eu creio que em um desses 7 tópicos tocará no teu espírito. Antes de darmos início, vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 7, que é o tema base do ministério que Deus tem colocado no meu coração. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando a tua, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Agora, um pouco antes, em Provérbios capítulo 2, versículo 10. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Versículo 12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Versículo 16. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. Um dos propósitos da sabedoria é proteção. Um dos propósitos da sabedoria é proteger a nossa vida, através do conhecimento que adquirimos. Quando nós lemos e aprendemos sobre a sabedoria, não essa dos homens, que as pessoas vivem gritando por aí, mas a sabedoria que vem de Deus, ela nos protege do homem mau, da mulher imoral e de inúmeras circunstâncias terríveis na nossa vida. Quando nós somos jovens, nos relacionamos com uma mulher ou com um homem, depois nos casamos, passa anos e estamos frustrados com aquele casamento porque não era aquilo que imaginávamos. Este é um problema de sabedoria. Não é um problema de casamento, é antes um problema de sabedoria. Por quê? Não houve sabedoria para entrar naquele relacionamento. Eu ouvi uma estatística que aponta que a maioria das mulheres que estão agredidas no casamento, elas foram no namoro. Elas foram agredidas enquanto namoravam e mesmo assim falaram, não, eu vou casar. E depois elas vivem contendendo e reclamando daquele marido que bate nela. Por quê? Por que isso? Porque a Bíblia nos ensina em Provérbios 19 que o que você tolera hoje, você terá que tolerar amanhã. Aquilo que você suporta hoje, você terá que suportar amanhã.
É um filho que te maltrata? Se você o tolerar hoje, não importa a idade dele, você terá que tolerá-lo mais tarde. É um patrão? Você terá que tolerá-lo. É um sócio mau e depois a sociedade se quebra e ele olha e fala: nossa, mas por que isso? Você tolerou. E aquilo que eu permito na minha vida hoje, eu vou ter que tolerá-la mais tarde, porque ela voltará. Isto voltará a acontecer. Em Provérbios capítulo 19, versículo 19. É tão extraordinário isto que poucos param para perceber e notar o prejuízo que estão causando para a própria vida durante toda a vida, toda a vida. Provérbios 19, 19. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. O homem de gênio difícil merece o castigo. Isso serve para as crianças que têm gênio difícil. Se você poupá-la, você terá que poupá-la de novo. Se você não ensiná-la que ela não pode dar um tapa no seu rosto, ela tornará a dar um tapa no teu rosto. Isso é um princípio tão simples que todo mundo ignora. Eu não vou dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas ignoram. É algo básico e simples que passa desapercebido. Todo problema na nossa vida é um problema de sabedoria. É um problema de sabedoria. Faltou sabedoria, porque ela nos protegerá do homem mau, da mulher má, de tudo que é mal, porque ela é a habilidade para eu discernir entre o que é bom e o que é mal. Será que é bom eu vir à igreja ou eu assistir um jogo? O que é melhor para aquele momento? A sabedoria responde essa pergunta com tranquilidade. O que é melhor? Eu chamar este meu filho hoje ou amanhã para conversar sobre determinado assunto? A sabedoria me responde isso com tranquilidade. E se eu tiver sabedoria, eu consigo responder todas as perguntas da minha vida. Todas elas. Para isso, o tema de hoje é justamente relacionado a 7 problemas de sabedoria que enfrentamos. São 7 motivos por que fracassamos. 7 razões por que fracassamos. Infelizmente, a história da humanidade, ela é descrita com consecutivas falhas, desespero e fracasso dos homens. Seja numa vida espiritual com Deus, na vida emocional, frustrado, depressivo, no casamento, nas finanças, sem dinheiro para nada e pregando que a Bíblia ensina a pobreza, e inúmeras áreas em que falhamos e fracassamos na vida. Mas com os princípios que está escrito na palavra de Deus, nós podemos vencer todos esses fracassos. Todos esses fracassos. Eu gosto muito do texto de Provérbios 1, do 25 ao 32, porque ele ensina que como muitos rejeitaram a voz da sabedoria que gritava e clamava para que ouvissem, quando viesse a desgraça dessa pessoa, a sabedoria iria dar risada, e essas pessoas buscariam ela de madrugada e não encontrariam, porque rejeitaram a voz da sabedoria. Provérbios 1, 25 a 32, rejeitaram a voz da verdade. Quando vieram a um culto, ao invés de ouvir o que o pastor dizia, apontava o erro que ele tem, as falhas que ele comete, porque todos falhamos. Isso é incrível, prejudica a tua vida e não te traz a solução, não traz salvação para a tua vida. Se concentre em corrigir os teus erros. O orgulho, ele é tão extraordinário no sentido de prejudicial, tão prejudicial para a nossa vida, que ele te impede de corrigir os teus erros, porque ele te impede de olhar para os teus erros. Quando você não é capaz de reconhecer que é pecador e é falho, você tem orgulho, e isso te impede de mudar. O orgulho nos impede de sermos transformados. Quando você olha alguém pregar, e ao invés de olhar a essência daquela palavra, você procura erros e defeitos, isso perturba a tua vida. A ganância, o orgulho, a preguiça, são inúmeros os motivos que levam os homens a fracassar. E o primeiro deles que eu separei é a descrença. É a descrença. Provavelmente todos que estão sentados aqui devem estar se sentindo aliviados, porque falam: não, eu creio em Deus. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Também, a descrença, ela parte desde uma pessoa que é ateu, até o mais forte cristão dentro da igreja,
que ora, fala em línguas. A descrença prejudica todas as áreas da tua vida. A descrença em Deus. Quando você desacredita do poder de Deus. Quando você desacredita do poder de Deus para as finanças na tua vida, você será quebrado para o resto da tua vida. Quando você desacredita do poder de Deus para a paz no teu interior, para o livramento da tua depressão, você será depressivo e magoado para o resto da tua vida. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. É o segundo livro do Novo Testamento. Mateus, depois Marcos. 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É simples. Você provavelmente já até ouviu esse texto, já tinha ele em mente, talvez não soubesse a referência. Mas nós desacreditamos do Evangelho em tantas partes. Uma das provas, eu ouvindo o pastor mencionar aqui no início do culto, uma das provas da falta de credibilidade em Deus é não entregarmos os dízimos e as ofertas. É você duvidar do caráter de Deus. É você duvidar daquilo que Ele ensinou. Isso é descrença. Pronto, já conseguimos encontrar muitos cristãos descrentes. Muitos crentes descrentes. Não é interessante? Quando nós ouvimos um pregador que ensina sobre cura e faz curas e procuramos defeito, será que está curando? Será que é mesmo? É descrença. Aquele trabalho, aquele ministério nunca funcionará na tua vida. E se você pode crer no poder de Deus para transformar toda a tua família, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis àqueles que acreditam. Abra o teu coração e acredita em Deus. Acredite no poder dele para a área em que você tem fracassado, mesmo que seja no seu trabalho ou na sua casa. A Bíblia, ela não funciona com textos esparsos. Por isso, é extremamente importante prestarmos atenção nos princípios, nas leis que Deus criou no universo como um todo. Porque não adianta nada eu crer, mas não agir. Tiago ensina isso. A fé sem obras é morta. Então não basta eu dizer, não, eu acredito, mas eu não agir. Jesus ensina sobre o crer. Tiago complementa dizendo sobre as obras. Salomão inclui ainda mais e comenta sobre a sabedoria. Quando conseguimos entender as leis de Deus por completo, aí conseguimos funcionar no ministério, no evangelho. Como quando vão montar aviões, eles não pensam apenas nas luzes que acendem dentro do avião, ou então na aerodinâmica e se esquecem das turbinas. Eles precisam pensar em todas as leis da física que serão aplicadas sobre aquele avião enquanto estiver voando, para que ele seja feito de forma perfeita, para que ele funcione perfeitamente. Na aerodinâmica, o sistema elétrico interno dele, no formato, nas turbinas, na potência, enquanto ou não, no tamanho do tanque, em tudo. Em todas as leis da natureza, das leis da física. Por quê? Elas serão aplicadas sobre aquele avião. Nós somos esse avião. As leis de Deus são aplicadas sobre nós constantemente. E se eu pego um texto que fala com Deus posso tudo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, pronto, não preciso de mais nada, eu posso com Deus. E eu me esqueço que Salomão disse que quem não busca o conhecimento sofrerá. Que o simples vê o problema, não percebe e cai, mas o prudente o observa de longe e te desvia do mal. Nós precisamos entender as leis de Deus para a nossa vida, porque elas são aplicadas constantemente. Em Provérbios capítulo 3, versículo 7, para concluirmos o tema da descrença, diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A cada 10 textos bíblicos a cada 10 reportagens que você encontrar na internet sobre pregadores, pode pensar no nome do pregador que você quiser, a cada 10 reportagens sobre ele, 7 são de ateus, 7 são de pessoas que não creem em Deus, e você lê e dá credibilidade a cada 7, e daí você se acha o sábio e passa a duvidar daquele ministério,
passa a duvidar daquela igreja, passa a duvidar do pastor, da mensagem que ele anuncia, porque um ateu falou algo para você. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu ouvi há um tempo atrás um programa, acho que todos já ouviram falar nesse canal, Discovery. E nesse canal eu estava ouvindo um programa que dizia sobre a criação do universo, como tudo se formou, o planeta Terra. E eles fizeram uma animação gráfica, mostraram o desenho do espaço, os meteoros girando, aí juntando, falando que eram pequenos planetinhas que depois viram grandes, e deram maior explicação, com uma explicação razoavelmente lógica. Eu ouvi aquilo e disse: eles estão anunciando tudo isso como se esta fosse a verdade, quando nem mesmo eles sabem qual é a verdade. E eles reconhecem isso, mas é como quando ouvimos reportagens más sobre alguns eventos políticos que acontecem, e o jornal, que todos nós muitas vezes conhecemos, que é tendencioso, tenta dizer: fulano é suspeito de... e começa a falar mal dele. Aquela palavra suspeito, todo mundo esquece que ele é suspeito de alguma coisa, e todos acreditam que ele cometeu aquele crime, aquele mal. E naquela reportagem, naquele programa, aparecia o universo sendo criado. Qualquer um que visse aquilo ficaria espantado e passaria até a duvidar que Deus criou a terra em 7 dias, Adão, Eva e todo aquele processo de Gênesis capítulo 1. Depois que eu vi aquilo, ouça bem o que eu vou dizer agora: nós só falhamos aonde não somos ensinados. Nós falhamos apenas nos pontos em que não somos ensinados. Se você não foi ensinado, seja pela Bíblia, por Deus, por grandes homens, ou relacionamentos bons, ou bons conselheiros, ou livros, se você não foi ensinado sobre como lidar com o teu casamento, e você fracassar no teu casamento, tenha certeza que foi por falta de conselho. Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22. Quando nós falhamos, é porque não fomos ensinados naquele ponto, é porque não aprendemos sobre aquilo. E quando eu assisti aquele programa, eu não tinha aprendido nada, nem lido muito sobre a criação. Imediatamente o Espírito Santo pôs no meu coração e disse: agora, ouça o que aqueles que são do meu corpo têm a dizer. E eu até, se você quiser anotar o nome dele, chama Adalto Lourenço. Depois que eu ouvi aquele homem falando sobre Deus, eu não só entendi muito mais sobre a criação do universo, coisas que eu nem imaginava, eu não só aprendi muito mais, como agora eu tenho muito mais tranquilidade para argumentar e contra-argumentar qualquer um que vier falar comigo. E aqueles programas, ele ainda explica sobre tudo aquilo. É incrível como o Espírito Santo age quando você busca por conhecimento. Se eu não buscasse, se você assiste um programa mal e não busca entender sobre o que falaram do pregador X ou Y, você continua com aquela imagem dele, você continua com aquela dúvida daquele pregador. Então busque a fonte verdadeira, busque a fonte verdadeira. E este homem ensina sobre o criacionismo de uma forma tão extraordinária. Ele explica o mal que os homens causam quando vão querer explicar a teoria da evolução e a que não é a do criacionismo, que você passa a perceber quão triste é os homens escolherem ter fé na evolução, porque aqueles que defendem mesmo essa teoria, eles precisam ter fé. Eles dizem que tudo veio de leis estranhas e desconhecidas, que nem mesmo eles conhecem. Então eles precisam acreditar que vieram de leis que não se conhecem, que são estranhas. Então, quando formos fazer um culto de milagres, podemos, ao invés da palavra milagre, trocarmos por leis físicas estranhas e desconhecidas, que é o poder do nosso Deus, que é o poder de Deus que age na vida de cada um de nós. Quando eu fecho o meu coração para o conselho, eu me considero sábio no meu próprio coração, e isso me impede de ouvir o que Deus tem para dizer. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não pense que você sabe. Não pense isso. Você e eu não sabemos de quase nada.
nós não sabemos de quase nada, mas quando nós entramos com a nossa fé no Espírito Santo, Ele coloca pessoas que possuem o conhecimento de que precisamos ao nosso lado, para que possamos alcançar um sucesso extraordinário, para que possamos alcançar um sucesso extraordinário. Ninguém vence sozinho, ninguém. E grandes homens do mundo que não servem a Deus também aprenderam isso. Não é incrível? Se você observar na empresa Microsoft, que é uma das maiores empresas que existe hoje, está entre as 3 maiores, o dono dela, Bill Gates, ele só contratava pessoas que tinham conhecimento extraordinário sobre coisas que ele não sabia, e a empresa cresceu, porque nós temos pouco conhecimento das coisas, e se tentarmos tudo por conta, iremos fracassar. Você pode observar que todos aqueles que se consideram tão inteligentes e espertos estão quebrados, tristes e magoados com a vida, porque você tenta dar um conselho sobre o casamento e eles rejeitam o teu conselho. Na verdade, Provérbios nos ensina que não devemos nem aconselhar estas pessoas que rejeitam a nossa palavra. Por que eu vou investir o meu tempo em você que não acredita em mim, que duvida de mim, que vê os meus defeitos e não olha para o que eu tenho de bom para te passar, e não procura entender? Existem pessoas que me criticam, sem ouvir sobre o que eu falo. Eles pegam um texto, uma passagem que eu disse e apontam falhas naquilo, quando eles não entendem sequer, nunca assistiram uma mensagem completa minha, e apontam erros e falhas e defeitos. O mesmo acontece com o pastor, acontece com grandes homens, porque as pessoas que se consideram sábias para elas mesmas fracassarão. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, reconheça os teus erros e que você precisa de ajuda externa, e passe a acreditar no Evangelho que Deus tem para te transmitir, que é de cura, de amor, de sabedoria, de salvação, de riquezas na terra, de riquezas no céu, de tudo aquilo que podemos fazer para expandir o Evangelho com alegria. De tudo aquilo que podemos fazer para expandir o Evangelho com alegria. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 15, diz assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. É exatamente o que falamos aqui. O caminho do insensato, para ele está certo. É interessante, existem muitas pessoas, hoje já aconteceu, de eu ouvir alguém repreendê-las e elas falam: não, você tem razão, eu já ia fazer isso mesmo, eu estava pensando nisso. Isso me impressiona tanto. Sempre que você vai corrigir alguém, eles já sabiam, já iam fazer, já estava tudo certo, só não aconteceu nenhum sucesso ainda, né? A falta de humildade. O caminho do insensato para ele é certo. O que eu mais peço a Deus é que Ele mostre, envie pessoas no meu caminho para me mostrar aonde eu estou errando, porque eu não quero estar andando achando que estou certo estando errado. Eu quero ser humilde o suficiente para ouvir alguém que venha me dizer: Paulo, está errado essa atitude, não faça mais assim, não fale isso, não é assim que eu não concordo com você neste ponto, por isso. Isto é a maior virtude, nós aprendermos e ouvirmos o conselho. Em Provérbios 12, 15 também, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. 26, 12, perdão. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Já teve momentos em que foi ter prova na faculdade, em que eu via uma pessoa que estava errada no que ela estava dizendo, e eu perguntei: você quer que eu te ajude, eu te explique isso aqui, porque eu acho que não é bem assim. Eu vi aqui, não, isso aqui é assim, depois eu vou até falar com o professor. No final das contas, a nota daquela pessoa não foi boa, e ela ficou lá para os exames, testes, por falta de humildade, por falta de humildade, por falta de humildade. Lance fora todo orgulho do teu coração, todo orgulho, tudo que te impede de ouvir um conselho de um filho, de um pai, de um irmão, de um amigo do pastor. Arranque do teu coração. Você é como todos. A chuva cai para você e para mim. Nós todos morremos. Nós precisamos aprender a arte da humildade para alcançar e crescer na vida. Em Provérbios 28, 11 diz assim:
O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é sábio, o examina. O mesmo para Provérbios 14 e 15 que nós já lemos. O que eu acho incrível, Salomão, que teve o templo, que foi o homem mais rico que já existiu, com o templo dele estimado em 500 bilhões de reais, ele disse isso, que o homem sábio, que o homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Nós não podemos ser estes homens. Ele não era este homem, ele era rico. Ele não era este homem, ele era rico. Davi não era este homem e era rico. Então não entenda que Deus quer você pobre, porque Abraão também não era este homem, mas era rico. O que ele está dizendo é que homens ricos tendem a abandonar o conselho, porque eles acham que estão certos. É muito mais difícil você alcançá-los do que você alcançar um sábio. E Jesus ensina, por isso que ele fala que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Porque quando a pessoa começa a ter sucesso e poder, seja passar num concurso para se tornar um policial, o poder sobe na cabeça dela, o dinheiro sobe na cabeça dela, e ela passa a humilhar aqueles que não têm, aqueles que não estão na posição que eles estão. E isso impede eles de ouvir, e eles acham que estão certos porque conseguiram alguma coisa, e aquilo traz fracasso para a vida deles. O homem rico aos seus próprios olhos, mas o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. A sabedoria vale mais do que qualquer riqueza na terra, porque ela te permite alcançar esta riqueza. Preste atenção, Salmo 112, 3, para você não achar que eu estou inventando. Você possuir as riquezas da terra e continuar justo. Justo, fazenda e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 112. Fazenda e riquezas deve haver na tua casa, mas que você permaneça justo para sempre, e que a verdade do Evangelho queime dentro de você. Não duvide de Deus, não se ache sábio aos seus próprios olhos. Quando você ouve um jovem aqui de 20 anos falando, anunciando a palavra de Deus, pondere. Jó 32, 8, a sabedoria não vem com a idade. 32, 7, 8 e 9, não vem com a idade, mas através da inspiração do Todo-Poderoso que os faz sábios. Então não é porque você tem 10 anos ou 15 que você é menos sábio do que idosos. Idosos, muitos deles não aceitam e não reconhecem Jesus Cristo na vida deles. Eles não são sábios. Enquanto jovens de 12 anos estão adorando a Deus em acampamentos, dentro da igreja, orando e dobrando o joelho. Estes são sábios. A sabedoria não vem com a idade. Você vê pessoas velhas quebradas e jovens com sucesso. Lembre-se, tenha o coração aberto para novas ideias, que na verdade não são novas para você, mas que para Deus elas já existem. O Evangelho precisa funcionar na nossa vida e nos livrar do fracasso. Então o primeiro motivo que nos leva ao fracasso é a descrença em Deus. A descrença em Deus. O segundo, lembre-se que esses não são regras, existem muitos e milhares deles, que eu também não vou mencionar hoje, até por causa do tempo, mas que nos livram, que nos causam fracasso na vida. Simplicidade. Essa palavra pode soar bem, ela é uma pessoa simples, humilde, boa. A simplicidade que Salomão ensina é a falta de conhecimento, é a estupidez. É o desconhecimento, a falta de entendimento e de sabedoria. Provérbios 27, 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbios 1, 32. Porque o desvio dos simples os matarás, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Simples é você que não sabe como conduzir as tuas finanças e conduz tudo errado. Deus não tem dó de você. Deus não se comove com a tua dor, Ele se comove com a tua busca a Ele, em solucionar o teu problema. Ele se comove quando você busca sabedoria, e não quando você está em um problema. Se Deus se comovesse com a dor, a África não estaria passando fome, não haveria guerra no Irã, em Israel, não haveria confusão, não haveria problema, não haveria doença. Ele não se comove com a tua dor, Ele se comove com a busca
pela sabedoria, pela busca. Ele se comove com a busca pela sabedoria. Provérbios 1:32. O erro de pessoas que não têm conhecimento destrói elas, consome elas. E em Provérbios 14:15, o mesmo. Sempre que você for parar para analisar a tua vida, pense que você pode estar sendo simples em alguma área da tua vida, e isso destruindo completamente qualquer ponto, seja financeiro ou na tua família, por simplicidade, por falta de conhecimento. Eu sou uma pessoa simples, eu não entendo muito sobre educação de filho, então não tenha filho, então não crie filhos, se você não entende sobre filhos, se você não quer aprender sobre isso, ou então vá buscar conhecimento, vá aprender, porque daí o Espírito Santo vai auxiliá-lo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar no templo do Senhor todos os dias da minha vida. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Busque a solução. Deus não se comove com o teu problema no casamento. Ele irá se comover e transformar o teu casamento quando você buscar a solução para o teu casamento. A tua vida se transformará a partir deste dia, a partir do momento em que você determinar se transformar. Em Provérbios capítulo 7, não precisa abrir, Salomão conta a história de um jovem simples, tolo, insensato, sem conhecimento, que caminhava e uma mulher chama ele e faz com que ele tenha relação com ela, que era casada. E Salomão assemelha ele como um boi que vai para o matadouro. Como um boi que vai para o matadouro. Eu estava voltando da estrada e eu vi alguns porcos em um caminhão. Eles estavam sendo levados para morrer e se tornariam carne para nos alimentar. E incrível que naquele momento eu lembrei dessa história. Aqueles porquinhos, eles não sabem para onde eles estão indo. Eles são simples. Eles não sabem, eles são insensatos, eles não têm entendimento, eles não têm raciocínio e eles estão indo morrer. Muitas vezes você chama um cachorrinho para matá-lo e ele vem com você, porque ele é simples, porque ele não sabe que você irá maltratá-lo, prendê-lo e judiar dele. Homens simples são como porcos que estão indo morrer, são como cachorros que você chama para matá-los e eles vêm na maior felicidade e alegria. A pessoa vai se casar alegre, olha, vai ter a festa de casamento. É um boi que vai para o matadouro, porque é simples e não sabe as decisões que está tomando. Não sabe as decisões que está tomando. Isso acontece no nosso casamento, no casamento das pessoas, acontece com a criação dos filhos, na vida financeira, no seu próprio emocional. Você fica tão perturbado com problemas da sua vida, seja na tua casa, ou então você está passando por acusações, estão te criticando. Se grandes homens fossem se importar com críticas, eles não pregavam e não falavam de Deus. Quando me criticam, eu procuro analisar quem é que está me criticando, antes de considerar aquela crítica. Eu amo a crítica, eu gosto de ser criticado, mas crítica construtiva e não destrutiva. Aquelas que são destrutivas servem como lição para que eu busque qualquer areia dentro ali para ver se eu possuo mesmo algum erro naquele ponto. Mas quando eu vejo o crítico, se ele não for o perfil que eu quero para a minha vida, eu descarto a crítica dele, porque aquela crítica não vai me edificar. É de um invejoso que queria estar onde eu estou, que queria fazer o que eu faço, falar aquilo que eu falo, alcançar algo que eu consegui. Preste atenção quando alguém te criticar, e ao invés de ficar mal e triste porque o teu tio, o teu sobrinho te acusou, veja que tem algo iminente para acontecer, porque ele só te criticou porque ele viu alguma diferença. Ele viu alguma diferença, e se ele não é do teu grupo, a diferença que ele viu é que você está alcançando aquilo que ele não alcançou. Lembre-se disso, quando qualquer um te criticar e apontar um erro para a tua vida, apontar uma falha que você tem cometido. Número 3, terceiro motivo por que as pessoas fracassam, porque elas dão honra a tolo, honrar tolos, honrar insensatos. Provérbios capítulo 26, versículo 1, Salomão não tinha pena de pessoas tolas. Veja que a Bíblia também diz que Salomão tinha uma dura cerviz, levava o povo de forma séria, só que ele era justo. Em Provérbios 26, 1, como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra.
Não é conveniente ao louco a honra. Um dos melhores exemplos está nas parcerias de negócios para isso. O que é honrar um tolo? Honrar um tolo é quando alguém que não acredita na minha visão, que não confia em mim, que não me honra, que não celebra a minha diferença, que não se importa com o meu sucesso, quando essa pessoa me critica, por exemplo, e eu começo a debater com ela. Não, mas porque não é assim? Você acha mesmo? Não, vem aqui em casa, fique longe de mim, suma da minha vida. Salomão ensina isso em Provérbios 26, 4, 5 e 8. Não fique com pessoas que não te valorizam, com pessoas que não celebram as tuas diferenças, que só apontam os teus erros. Não é conveniente ao louco a honra. Entra um sócio mentiroso para fazer parceria. Você sabe que ele é mentiroso, mas você fala, não, eu vou dar um voto de confiança para ele. Olha, isso é forte, eu vou dar um voto de confiança para ele. Passa 10 meses, aquele voto não funcionou. Ele perdeu a aposta dele. Porque ele mentiu de novo para o sócio, traiu ele, roubou tudo e perdeu tudo e fracassou. Você entra em sociedade com alguém que não honra o teu pai e tua mãe, que despreza o teu pai e a tua mãe. E você fala, não, eu confio nele. Ele não honra quem te criou, quem te trouxe no mundo. E você entra em uma parceria com ele, você dá uma honra a ele. Isso não condiz, você sofrerá a pena. Provérbios 26:1, 26:4, 5 e 8. Não responda o tolo de acordo com a estupidez dele. E muitas vezes você precisará sim respondê-lo de acordo com a estupidez dele. Porque você precisa preservar o Deus que vive dentro de você. Não dê honra a tolos. As pessoas que não valorizarem o que você ensina, por que é que eu vou investir o meu tempo com pessoas que não gostam de mim, não gostam? Por que eu vou investir 1 minuto da minha vida quando eu posso investir naqueles que acreditam em mim? Eu ouvi um pregador dizer, e ele é muito mais velho do que eu, alcançou o sucesso que eu pretendo alcançar na minha vida, e ele disse, quando eu era mais jovem, eu queria que todos acreditassem em mim. Agora eu quero pregar apenas para aqueles que acreditam em mim. Quando ele disse aqueles que acreditam nele, ele não está dizendo que ele irá pregar só para quem já conhece ele, mas para aqueles que honram a palavra de Deus, que dão valor ao Espírito Santo, à mensagem da sabedoria, e não aqueles que vivem apontando erros e criticando e querendo, não, vem aqui, você precisa me entender, eu quero te ajudar. Muitos precisam da tua ajuda, mas não são humildes o suficiente para buscá-las. Muitos no teu ambiente não reconhecem a tua diferença, mas Deus reconhece, e não dê honra para pessoas tolas, porque você desperdiçará a tua vida e o teu tempo. Provérbios 23:9, por exemplo, diz, não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não fale aos ouvidos do tolo. Por que eu vou falar as palavras de sabedoria que o Espírito Santo tem iluminado ou você para tolos? Quem não quer ouvir, eles desprezarão as palavras da minha boca. Eles desprezarão as palavras da minha boca. Provérbios 23:9. Não fale com eles. Salomão está dizendo isso. Não é da minha boca eu dizendo não fale com tolos. É Salomão ensinando. Uma das formas que temos para vencer este fracasso que acontece na nossa vida é entendermos algumas perguntas importantes. Uma delas é, em quem devo confiar? Em quem devo confiar? Em quem devo confiar? Repita isso bem alto junto comigo. Em quem devo confiar? Nós precisamos confiar no Espírito Santo e naqueles que amam a palavra do Espírito Santo. Naqueles que amam a palavra do Espírito Santo. Em quem eu devo crer sobre Deus? Em quem eu devo crer sobre negócios? Em quem eu devo treinar? Quem eu devo ensinar? Se eu conseguir responder estas perguntas, eu começo a acertar na minha vida. Lembre-se que todo problema na tua vida está relacionado a uma pessoa. Jesus quando veio à terra, ele teve um problema. Os fariseus os acusavam, batiam nele, caluniavam ele. Paulo também. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Paulo diz isso para Timóteo. Pessoas
fazem você crer em coisas erradas. Pessoas colocam outras más no teu caminho. Pessoas destroem o teu casamento. Pessoas falam aos ouvidos da tua mulher que você está traindo ela. Pessoas te acusam e te ofendem. Se você conseguir andar com o sábio, será sábio. Provérbios 13:20. Mas o companheiro dos tolos será afligido. O companheiro dos tolos será afligido. Ser companheiro de tolo não é você sair comer, não é apenas você sair comer junto com um tolo. É você ficar conversando por mensagem, discutindo no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social com tolos. O companheiro de tolo será afligido. E quantos acontecem? Eu vejo pessoas tão boas que desperdiçam 5 minutos com tolos e aquilo perturba a mente delas. Nossa, olha o que ele me falou. Será que não é verdade? Ele criticou meu filho, falou que ele é feio, falou que minha esposa está me traindo. E uma palavra que um homem desse fala, tua esposa está te traindo, pronto, acaba com o teu casamento. Você não acredita mais nela porque um mentiroso trouxe uma mensagem. Porque um mentiroso trouxe uma mensagem. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não fale, não gaste o teu tempo com quem não acredita na tua visão, com quem não ama a tua família, com quem não te ama, com quem não quer o teu bem, com quem te despreza, com quem não celebra a tua diferença. E isso te livrará de milhares de fracassos, milhares de fracassos. O quinto, preguiça. Preguiça. Preguiça é um dos motivos que levam as pessoas a serem fracassadas. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Veja, riquezas na terra. O preguiçoso deseja, mas nada consegue. Mas os diligentes engordam. Eles aumentam em riquezas, em bênçãos, em tudo. Se você é preguiçoso, você não gasta tempo para aprender o que a tua esposa gosta. E você não trata ela da forma como deve. E você não alcança coisa nenhuma no teu casamento. Se você é preguiçoso, você reclama a hora que chega segunda-feira, porque tem a semana inteira de trabalho. Você não é diligente, você não cresce, você não prospera. Porque você é preguiçoso, preguiçoso. O preguiçoso fracassa na vida. O preguiçoso, Salomão disse que ele caminhava e via a vinha de um preguiçoso, suja, cheia de espinhos, estragada. O preguiçoso tem desordem na vida dele. Deus te dá um carro e você não cuida do carro que Ele te deu, porque Ele te dará outro carro. E você vive orando pedindo por um carro, mas você não cuida nem do que Ele te deu, porque é preguiçoso. Quando você é preguiçoso, você não atende às necessidades do teu patrão. Ele pede algo e você enrola para fazer. Você fala, nossa, de novo, olha lá, ele está chegando. Você é preguiçoso. Quando você faz isso, passam 3 meses, você pergunta, Deus, por que o meu emprego não melhora? Por que eu não subi de cargo na minha empresa? Eu tenho orado tanto. Deus não tem escutado nenhuma dessas orações tuas. Porque você é um preguiçoso. É uma lei dele. Lembra que eu disse que nós somos como um avião, que precisamos ter crença em Deus e não ser preguiçosos. E ouvir pessoas sábias. É um conjunto de leis divinas que precisam ser seguidas para que o sucesso venha na nossa vida. É um conjunto de leis divinas que precisam ser seguidas para que alcancemos o sucesso na nossa vida. Não adianta eu crer em Deus e ter preguiça. Não adianta. Não adianta eu não crer em Deus e ser diligente. Eu não terei paz. Salomão foi claro. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Eu ouço muitas vezes pessoas criticando pregadores. Eu gosto de falar isso porque eu prego. Então quando eu vejo, eu fico frustrado e irado. Quem somos nós para acusar um homem de Deus? Eu vejo pessoas caluniando e mentindo a respeito de amigos meus, a respeito da minha mãe, a respeito de mim. Essas pessoas têm inveja do teu sucesso. Elas são preguiçosas para fazer. Elas são preguiçosas e não têm a capacidade de fazer o que você faz. E têm inveja da tua vida. Elas sofrem. Elas fracassam. Elas são consumidas por causa da preguiça.
O preguiçoso, Salomão diz que ele fala, não, tem um leão lá fora, eu não vou sair não, é perigoso. Mas o sábio, o prudente, o homem corajoso, ele tem ousadia nos seus negócios, ele vai com coragem. Não tenha preguiça, isso atrapalhará o teu sucesso, trará fracasso no teu casamento. Se você é um homem preguiçoso, você não tem paciência de sentar e assistir um vídeo de um palestrante ensinando sobre como lidar com filhos adolescentes. E isso faz com que teu filho seja um péssimo filho. Você fala, Deus, eu te servi a vida inteira. Por que meu filho é assim? Porque ele diz, você se preocupou apenas com a aerodinâmica do avião. Você se esqueceu da turbina. Nós precisamos pensar no evangelho como um todo e seguir as leis e os princípios de Deus para que eles funcionem. Eu coloquei 7 áreas em que a preguiça traz fracasso. 7 áreas em que a preguiça faz nós fracassarmos. Espiritual. Na área espiritual, nós temos fracasso quando somos preguiçosos. Porque um preguiçoso, ele sequer tem tempo para orar. Ele nem ora, ele tem preguiça de ler a Bíblia e quer sucesso espiritual. Não terá. Financeiro, o preguiçoso nem trabalha, trabalha mal, é desleixado. Na vida conjugal, o preguiçoso não se atenta às necessidades do seu cônjuge, do marido ou da mulher. Emocional, o preguiçoso deixa de tomar decisões que trazem felicidade. O preguiçoso deixa de tomar decisões que trazem felicidade. As tuas decisões vão definir a tua alegria. Não é Deus que define a qualidade da tua vida. São as tuas decisões que decidem a qualidade da tua vida. Porque se você decide trair o teu marido, não foi Deus quem decidiu a qualidade de vida que você terá. Foi você. Foi você que escolheu trair. Foi você. Não é culpa de Deus. Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te deu o poder de tomar decisões. Tome hoje a decisão de ser um tomador de decisões. Hoje, decida ser um tomador de decisões. Pessoa que toma decisões. Hoje eu vou tomar uma decisão de transformar a minha vida. Estou sem emprego e quero emprego. O meu atual emprego é encontrar um emprego. Eu tomei essa decisão e vou passar o dia inteiro buscando por um emprego. E Deus trará um emprego para você, porque Ele responde à busca e não à dor, e não à fome. Se Deus determinasse a qualidade da tua vida, se fosse Ele quem determinasse, a máfia, as pessoas más não teriam dinheiro, estariam todos frustrados, os homens que não creem em Deus estariam todos maus e destruídos em todas as áreas da vida deles. E todos os cristãos estariam prósperos, felizes com tudo, sem problema em casamento, sem problema emocional, mas somos nós que definimos a qualidade da nossa vida. Isto é uma decisão nossa e não de Deus. Número 6, por que nós fracassamos? Não entender sobre decisões. Não entender sobre essas decisões. Esse é um princípio importante. Em Provérbios 2:1 diz assim: Filho meu, preste atenção. Se aceitares as minhas palavras, preste atenção, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência alcançares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Quando eu tomo a decisão de buscar o conhecimento, Deus me dá a sabedoria e eu sei como agir na minha vida. Eu preciso buscar. Nós temos a tendência de nos esquivarmos da culpa. Não, a culpa foi de Adão, foi de Eva, não, foi da serpente, não, foi meu esposo, não, você desde criança já faz isso, não, você é assim desde que eu te conheci, você é igual ao teu pai, você é isso, você é aquilo, a culpa foi tua, lembra que antes foi você que falou isso, não fui eu quem disse isso. Nós temos a tendência de queremos nos esquivar da culpa e fugir dela. E gostamos também de atribuir a culpa a Deus. Foi vontade de Deus, era a vontade de Deus. Deus queria que o meu marido não fosse para a igreja durante toda a minha vida de casado, para que um dia eu sofresse bastante, morresse, daí ele fosse. Isso não é vontade de Deus. Deus é um Deus de amor, um Deus de carinho. Isso é decisão tua, é uma decisão que você tomou, é uma decisão que você escolheu. Eu conheço pessoas que não têm a capacidade de tomar uma simples decisão para melhorar o relacionamento,
para melhorar as finanças, porque não entendeu sobre as decisões. E eu vou contar algo também que eu ouvi interessante. Existem animais, quando vão fazer estes programas e gravar estes grandes animais, como leão, onça, esses grandes felinos, eles colocam câmeras na floresta e eles saem de perto, lógico, porque senão eles morrem. E eles colocam perfume, e é um perfume da Calvin Klein que eles colocam ali, para atrair aqueles animais, porque aquele cheiro tem um perfume específico que tem anotado no sermão, eu não me lembro o nome do perfume, que ele atrai aqueles animais. E daí eles gravam. São homens com grandes mentes que descobriram isso. Agora, se eu passo um perfume desse e vou para a floresta, aí vem um leão e me mata, era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Não é interessante? As pessoas têm a tendência de jogar a culpa para Deus, e foi uma decisão minha por falta de conhecimento. O desvio do simples os matarás. O desvio do simples os matarás. É um exemplo importante para entendermos sobre as nossas decisões. Não é, isso acontece, você pesquisa na internet e você verá. Pesquise e você verá, esse acidente aconteceu porque Deus estava castigando. Era um castigo. Tudo é culpa de Deus. Tudo é Satanás. Por quê? Queremos nos esquivar da culpa. Era falta de conhecimento meu. Quando eu quero conhecer um outro país, eu quero ir para os Estados Unidos, para a África, para a Índia, eu preciso entender a cultura deles. Se eu for lá vestido com uma roupa que eles entendem como um insulto e é preso quem usa aquela roupa, eu vou preso. Era vontade de Deus ou foi uma decisão minha por falta de conhecimento? Por isso que as pessoas perecem por falta de conhecimento no casamento, nas finanças, em todas as áreas da vida, porque não buscam o entendimento sobre nada e erram, e a culpa é de Deus. Ou melhor, não é nem culpa, porque Deus quis assim, é o melhor, foi o melhor. Não é o melhor, não foi o melhor. Existem crianças que nascem com deformidades, existem crianças que nascem com problemas, e grandes homens, grandes médicos e cientistas descobriram que dependendo do determinado tipo de remédio que você toma, dependendo da agressão que você recebe durante a gestação, pode trazer uma enfermidade, uma deficiência para o teu filho. Era plano de Deus. Era plano de Deus ou foi uma falta de conhecimento tua? Não estou dizendo que todos são assim. Eu não disse isso, não confundam. Mas existem casos em que o mal está em nossa vida. Na verdade, o mal só está em nossa vida por uma decisão de Adão em comer o fruto e desrespeitar a regra de Deus. E os fracassos que estão na nossa vida são todos por decisões erradas. Por isso que eu oro pedindo para que Deus me dê sabedoria para tomar decisões. Em Salmos 27:4 diz aquele texto que eu mencionei antes. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Salmo 143:10. Guia-me teu bom espírito por terras planas. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer, não faça por mim. É para Ele me ensinar a fazer, para que eu haja em conformidade com os planos dEle para a minha vida. Em Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. São decisões nossas. Em Salmos 8:5 e 6, contudo, pouco menor fizeste os homens do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos, de suas mãos. Nós temos domínio sobre as obras das mãos de Deus. E ele ainda cita algumas, sobre os animais, sobre peixes, sobre ovelhas. Orgulho é o número 7. Orgulho. Orgulho. Quantas pessoas não são orgulhosas? Muitas vezes somos orgulhosos sem mesmo sabermos. O maior fracasso do ser humano é por causa do orgulho. É por causa do orgulho. Eu estava lendo sobre o Titanic. Eu estava tentando entender, porque tem uma famosa frase que diz que um homem disse: nem Deus pode fazer afundar este navio, e o navio afundou. Veja como é importante buscarmos o conhecimento. Eu ainda não li tudo sobre isto, mas uma das primeiras coisas que eu li é que a principal causa do náufrago do navio do Titanic, obviamente foi por bater em um iceberg, mas foi porque quando estavam montando, o proprietário não estava praticamente falido, ele tinha outro navio que estava sendo construído, ele precisava entregar logo, tirou peças do Titanic, fez uma loucura. Foi aconselhado para não colocar o navio no mar, mas ele disse: não, dará tudo certo. Orgulho. Orgulho
ele foi orgulhoso e aquele navio afundou. Antes da queda, isso me choca. Antes da queda, eleva-se o coração do homem. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E a altivez do espírito precede a queda. Já disseram que minha mãe nunca teria nada, seria destruída e fracassada em Ivaiporã, não teria sucesso, não alcançaria os sonhos dela. Eram pessoas com inveja, pessoas orgulhosas, pessoas que queriam tudo para elas, gananciosas, causas de fracasso. Eu nem preciso dizer como estas pessoas estão. Veja bem quem é que critica o Silas Malafaia. Entre na internet e observe os perfis. Aí depois, uma vez um homem veio discutir comigo e me criticar, e eu fui ver, ele usava palavras duras e torpes contra mim. Ele me xingava na conversa. Olha quem está me criticando. Eu não vou conversar com ele e gastar o meu tempo com um tolo. Eu não quero desperdiçar o meu tempo quando eu posso investir em vocês que estão aqui, prontos para ouvir. Quando eu posso investir no Reginaldo, na Wanda, no Emanuel, na minha mãe, no Fernando, no pastor, em todos aqui. E eu ver que eles estão recebendo. E o Espírito Santo, jamais o ser humano, transformará essas vidas. Para a honra e glória do nome de Deus. O orgulho de pessoas destrói elas. No capítulo 16, versículos 15. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele ajunte mão a mão, não ficará impune. Ainda que ele ajunte mão a mão, não ficará impune. Preste bem atenção nesse tema. O orgulho é uma causa do fracasso na tua vida. Você pode não estar notando que você é orgulhoso. Procure o pastor e diga: pastor, você vê sintomas de orgulho na minha vida? Tem algo em mim que soa orgulhoso? Me corrija. Eu quero ouvir a correção. Olhe para o teu pai e fala: pai, pode ser sincero, aonde eu sou orgulhoso? No que eu não tenho te escutado? Porque as coisas para mim não estão funcionando. Eu sou orgulhoso nisso, naquilo, naquele outro. Eu vou arrumar. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. É melhor quem tem paciência, aguarda, do que um altivo de coração. Provérbios 15, 11 e 22. Provérbios 15, 11. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas na multidão de conselheiros se confirmarão. 15, 22, perdão. Provérbios 15, 22. Se eu sou orgulhoso, eu não consigo ouvir o meu filho me criticar. Eu não consigo ouvir a crítica que minha esposa está me falando, que o meu marido está me dizendo. Eu não sou capaz de ouvir o que um professor está me dizendo enquanto estudo. Eu não sou capaz de ouvir nada e os projetos fracassam, porque eu sou orgulhoso e eu coloquei o entendimento apenas no meu coração e não estou disposto a ouvir. Não estou disposto a receber nada de ninguém, porque a minha opinião é a mais importante. Retire o orgulho da tua alma. Retire o orgulho da tua alma. Eu mencionei é importante mencionar sobre a inveja. Salomão fala algo importante sobre inveja. A inveja, antes de você anotar, eu dei uma voltada porque eu lembrei desse assunto e é muito importante. Eu não queria me esquecer. A inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Lendo o livro de Provérbios, nós encontramos no capítulo 14, versículo 30, diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Então coloque este item, inveja, em um deles. Eu não me lembro se eu pulei ele, passei em números, é o quarto, né? Eu acho que eu pulei ele. É o quarto, inveja. Provérbios 14, 30 e Provérbios 27, 4. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará diante da inveja? A inveja ela é tão destruidora que as pessoas te olham, veem o teu sucesso e elas morrem por causa disso.
elas pegam doença. Existe um ditado que diz que o câncer é a doença da alma. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm câncer têm inveja, mas eu conheço pessoas extremamente invejosas que adquiriram doenças graves. E Salomão disse, sem conhecer sobre si, sem ter o conhecimento científico que hoje temos. Talvez, eu acredito que ele tivesse muito mais, na verdade, porque ele foi um homem mais sábio. Mas cientificamente, para os teólogos, não seria viável ele ter esses conhecimentos. Então, sem esses experimentos, ele concluiu que a inveja era a podridão dos ossos. A inveja que você tem de alguém que tem sucesso na tua família, na tua cidade, no teu país, é a podridão dos teus ossos e não daquele que está sendo invejado. É dos teus ossos. Você não consegue parar diante da inveja. Davi diz em Salmo 112 no final que os justos, a sua honra seria exaltada em glória. Os justos teriam glória na terra e os seus inimigos rangeriam os dentes e se consumiriam, mas o desejo deles não prevaleceriam. Eles roem os dentes, eles se consomem, eles sofrem com o teu sucesso, porque você está alcançando o que eles não alcançam, porque eles são orgulhosos, porque eles têm preguiça, porque eles não são diligentes, porque eles não seguem as leis de Deus por completo, sequer servem a Deus, nem creem em Deus e invejam você. Retire a inveja do teu coração. É importante lembrar que todo homem tem um pouquinho de inveja, todos nós. Infelizmente nós somos semente do pecado. Martinho Lutero, ele diz que nós não podemos, que ele não podia impedir que um pássaro pousasse na cabeça dele, mas ele podia impedir que fizesse ninho na cabeça dele. Quando vem um pensamento, não deixe ele criar raiz e ninho na tua mente. Você não consegue impedir que um pensamento venha à tua mente, de ganância ou de inveja ou de raiva, ou seja o que for o pensamento mau. Mas se você for sábio, você não deixa ele criar ninho ali. Aí fica difícil de tirar. Aí você tem que sofrer as duras penas para depois conseguir se livrar daquele mal. A sabedoria mesmo diz em Provérbios 1, 25 a 32, como eu já mencionei, que aqueles que não buscaram a sabedoria iriam clamar e não iriam alcançar a sabedoria. E ela iria dar risada na desgraça das pessoas. Por que isso? Você deixou criar ninho, você plantou, agora colha. Ah, mas agora eu posso sim tomar novas decisões e plantar novas coisas, para que no futuro eu chame a sabedoria de minha irmã, seja minha irmã de sangue, e jamais se desvincule da minha vida, e seja aquilo para o fim e para todo sempre, eu abraçado com a sabedoria. Quando eu digo eu, é todos nós. Esta é a minha oração, que nós possamos alcançar um coração sábio e entendido para o Senhor. Voltando no orgulho, eu fui para a inveja, voltando para o orgulho, que é o item 7, Provérbios 18, 3. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Com a desonra, a vergonha. Quando nós somos orgulhosos, nós só sentimos vergonha na vida. Nós somos fracassados, as coisas não funcionam, porque somos invejosos, porque somos orgulhosos, porque somos preguiçosos. O orgulho, ele te impede de ouvir.Esse é o maior mal. Esse é o maior mal que o orgulho pode causar na tua vida. Para encerrar, abra sua Bíblia no livro de Provérbios. São 4 textos bem curtos que eu quero ler. Capítulo 18. O capítulo 18 de Provérbios, ele é extraordinário. E diz assim no versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas. Essa é uma versão um pouco mais simples. Busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez ou contra a verdadeira sabedoria. Quem se isola está indo contra tudo que é sábio. Tudo que é sábio. Como assim quem se isola? Quem não busca conselho, quem não conversa com os pais, quem não conversa com o pastor, quem não vem à igreja, quem só vive na dele. Tá tudo certo. Não, eu sei, eu estudo sozinho, eu sei. Eu queria estudar para provas, eu não sabia ao certo como estudar, eu estava em dúvida. Eu vi na minha sala que tinha um homem lá que estudava e ia bem. Eu falei, eu vou perguntar para ele como ele estuda, vou pedir para ele me dar uma orientação. Eu consegui ir bem depois que ele me orientou e eu segui as instruções dele. Porque eu não me isolei. Isso é um pingo, é um sinal mínimo, do mais básico da sabedoria. É você não se isolar. É você buscar aprender. Eu estou com um problema numa área da minha vida, eu vou buscar aprender. Eu não estou entendendo a Bíblia, eu vou buscar entender.
Tem pessoas que não entram em sites produtivos, passam o dia inteiro vendo só porcaria, tudo que não agrada a Deus, e não tiram um minuto para entrar no site da igreja, para entrar no meu site, de grandes pastores. Não estou dizendo que o meu site é santo, nada demais, mas que não buscam conhecimento e a verdade, são preguiçosos, ficam assistindo jogo de Copa o dia inteiro, e eles entendem tudo de futebol. Quem foi escalado, quem não foi, a próxima Copa, as 3 últimas Copas, quantas o Brasil ganhou e perdeu para a Alemanha, quanto que deu a soma. Eu vi uma animação gráfica menos de 30 minutos depois que o Brasil perdeu. Eu falei, nossa, esse povo eles têm tempo para isso. Eu não me incomodo em assistir futebol. Eu assisti jogos, não tenho problema nenhum com televisão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de não buscar a sabedoria e priorizar as coisas más. Se isolar num sofá apenas entendendo sobre tudo de futebol e não entendendo nada sobre a Bíblia. Você pode entender de futebol. É bom, é saudável, você gosta. Mas entenda sobre a palavra que é viva e eficaz e transforma a tua vida. Saiba pelo menos alguns versículos memorizados. Entenda um tema da Bíblia. Ore para você sozinho na tua casa, no teu aposento, feche a porta do teu quarto, mas não se isole da sabedoria. Versículo 2 do capítulo 18. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em expor o seu próprio coração. Isso é extraordinário. Quantas pessoas, aquela pessoa em que eu fui orientar sobre a prova, ela estava querendo expor o próprio coração. Não, é assim, 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 não quero saber. E que bom, coitado, ele é novo, não sabe de nada. Foi mal. Não pense isso que você tem o conhecimento. Não tente expor apenas o teu coração e olhar, coitado do pastor, ele não sabe o que está falando, eu sou tão inteligente, eu sou tão bom. Meu pai, coitadinho, né? Já está ficando velho, não sabe de nada. Não pense assim, você não tem o conhecimento. E por último, Provérbios capítulo 27, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, ou melhor, não presumas do dia de amanhã, não conte com o fruto de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Não presumas do dia da manhã, não se gabe por algo que ainda nem aconteceu, não conte com um dinheiro que ainda nem entrou, porque você não sabe o que o fruto de amanhã trará, você não sabe o que acontecerá amanhã. Você não sabe se você terá dinheiro para pagar aquelas inúmeras contas de cartão de crédito que você tem feito por ter contado com o fruto de amanhã. Lembre-se, quando nós escolhemos abraçar os princípios de Deus por completo, nós somos capazes de vencer na vida, por completo. E por último, Provérbios 27, 2. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Olha, vou ser sincero com você. Pare para pensar hoje à noite. Quantas vezes você não se gaba dos teus sucessos? Da tua boa personalidade, dos teus sonhos alcançados. Não é você quem tem que falar das tuas boas obras. São outros quem devem falar. Isso é um erro constante e às vezes ele é bem pequenininho, nós não percebemos, não é em grandes proporções. Nós falamos, não, fica tranquilo, eu já fiz tudo isso aqui, já está tudo certo. Se você fez tudo isso aqui, já está tudo certo, vão reparar que você fez tudo aquilo ali, já está tudo certo. E não vai ser você quem terá se gabado. Você não será sábio aos teus próprios olhos. Você podia fazer isso. Não, já tinha pensado, vou fazer, fica tranquilo, eu estou no controle, fica tranquilo. Você podia isso. Não, já também está certo. Ou você chega e comenta, você viu o que eu consegui lá? Aquilo ninguém ia conseguir, só eu. Se você realmente fez isso, vão notar o teu sucesso. Vão ver as tuas obras. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Se os teus frutos são bons, são frutos de sabedoria, verão que você tem sabedoria. Não é você quem dirá isso. Então nunca se gabe de nada teu. Abrace o conhecimento e o sucesso entrará na tua vida. Se você não anotou esses tópicos, o que é triste, porque na Bíblia Deus manda 49 vezes homens de Deus anotar textos importantes. Ele fala para Abacuque, escreve a visão e torna bem clara para aquele que passando a veja. Ele fala para João quando vai escrever o livro de Apocalipse. Para Daniel, ele manda em inúmeras passagens nós escrevermos. Ele mesmo escreveu os 10 mandamentos para Moisés. A importância de escrevermos é para gravarmos e termos acesso rápido àquilo. Eu já teve partes de um livro que eu estava lendo, que eu gravei ela no gravador do celular, e um dia eu queria muito ouvir aquilo, eu coloquei, estava ali na minha mão. Porque eu anotei, eu gravei, eu salvei aquilo.
tudo que você considerar importante na tua vida para o teu sucesso, anote, grave. É importante, todos nós temos celulares, a maioria deles tem gravador. Se você não tem, ande com um papel e uma caneta. E se mesmo assim você não anotou nada, não gravou nada, eu vou colocar no site também esta mensagem. E terá todos os tópicos, eu não lembro a confusão que eu fiz no número 4, na inveja e no orgulho. Mas lembre-se, o fracasso vem na nossa vida por inúmeros motivos. Inúmeros motivos, não só esses 7 que eu mencionei, mas muitos outros que nós podemos resolver tomando decisões. Trabalhando. Trabalhar é resolver problema. Quando você resolve um problema grande, o teu salário é grande. Quando você resolve um problema pequeno, o teu salário é pequeno. Isso é simples. Trabalho traz recompensa. Vamos aprender a resolver problemas. Se coloquem de pé. Lembre-se que você não pode ajudar quem não confia em você. Eu não tenho um pingo de habilidade para ajudar ninguém que não confia em mim. Ninguém que não confia em mim. Eu mencionei sobre a simplicidade. A simplicidade tem inúmeros motivos que te levam a ser uma pessoa simples. Eu, conversando isso com o André, com o meu irmão, nós enumeramos diversos pontos que fazem as pessoas serem simples. O que é simples? Não ter conhecimento, entendimento e sabedoria para a vida. E, consequentemente, tomar decisões erradas. É não ver o mal e entrar no mal. É como eu mencionei do leão na floresta. É você não ter o conhecimento e cair no problema. E depois ainda culpar Deus. Isto é a simplicidade. Ganância te faz uma pessoa simples. Porque você quer tudo para você e não ouve ninguém. Não considera nenhum conselho, nada. O orgulho, da mesma forma. A preguiça, ela também traz a simplicidade, porque você não vai atrás de aprender. Você não vai atrás do conhecimento. A simplificação é diferente de simplicidade. As pessoas querem tudo da forma mais rápida, mais fácil e que não tenha que fazer nada. Simplificação. Por querermos tudo tão simplificado, deixamos de alcançar aquilo que é importante, que estava no caminho mais estreito. E por isso, se tornamos simples, sem conhecimento. E erramos e perdemos dinheiro, família, marido, mulher, filho, tudo. Perdemos tudo. Como eu disse outro dia, minha mãe me deu um conselho: não viaje. Eu viajei, eu tive problema com o carro. Por quê? Eu fui orgulhoso. Foi orgulho. Eu não soube reconhecer a autoridade dela. E lembre-se, isso para todas as pessoas que estão aqui dentro. A correção de baixo para cima é rebelião. Não sou eu quem vou corrigir a minha mãe. Não sou eu quem vou ensiná-la a viver. É ela quem vai me ensinar. Não foi Eliseu quem ensinou Elias. Foi Eliseu que lavava os pés de Elias. E Elias era autoridade na vida dele. Não queira dar uma de bonito com o teu pai, com a tua mãe, com o teu patrão. Porque se você tentar corrigir quem está em autoridade sobre você, o teu patrão nunca irá te promover. É diferente de dar um conselho com sabedoria, sem orgulho, sem ganância. Mas lembre-se, a correção, ela vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Quando é de baixo para cima, nós temos rebelião. Rebelião. Não queiram dar uma de bom, de bonitão, para cima de quem é uma autoridade na tua vida. Quem são pessoas que são autoridade na nossa vida? Nossos patrões são autoridade em nossas vidas. O pai, o pastor, são pessoas que são autoridades. Corrigir essas pessoas é rebelião. É diferente de dar um bom conselho, com cuidado, com cautela, de forma que o pai, a mãe e o patrão até te amem. É diferente. Mas nunca queira se prevalecer contra uma autoridade, porque você só é promovido porque quem está acima de você. Foi Elias quem promoveu Eliseu, não foi Eliseu quem promoveu Elias. Foi Jesus quem promoveu Pedro e não Pedro Jesus. É uma lei, e que nós possamos entender todas as leis e princípios de Deus. Espírito Santo, colocamos em tuas mãos a vida de todos aqueles que estão aqui com um coração disposto a ouvir. Pedimos perdão dos nossos pecados, de tudo aquilo que temos feito que tem te desagradado. Pensamentos, atitudes, palavras, ações, omissões, tudo que te desagradou, Espírito Santo. Nos dê um coração sábio para que possamos nos tornar tomadores de decisões. Tomadores de decisões para resolver grandes problemas, para alcançar grande sucesso e para estar no trono com o Senhor, na tua presença, sentados
ao teu lado, ouvindo a tua voz. Nos instrua na terra para vivermos de acordo com a tua vontade e para que possamos vencer todos os fracassos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.